Olá, tudo bem, amados? Vamos à nossa aula, né? Aula de língua portuguesa. Hoje nós iremos estudar um conteúdo bacana, bem interessante. Eu acredito que para vocês sejam algo novo, que vocês ainda não tenham estudado. É chamado variação linguística. Não se preocupem, o nome ele é um pouco diferente, mas vocês conseguirão entender com muita facilidade, tá certo? Então, pela imagem que eu já trouxe para ilustrar, nós percebemos aí vários rostinhos, várias culturas, vários exemplos de povos, não é isso? Então, tem assim, todas as línguas do Brasil, porque nós, falantes da língua portuguesa, nos tornamos falantes na condição de expressar a nossa fala de acordo com cada lugar, com cada região, certo? Então, nosso conteúdo ele vai girar em torno dessas informações, das mudanças da fala, tá bom? Então, nossa atividade está lá nas páginas 50 e 51. Vão ser as questões 1 e também questões 1 e 2. No total, são 3 questõezinhas. Está certo? Tranquilas, eu vou explicar e vocês vão entender com muita facilidade. Para não perder o hábito, parabenizo aqueles que já enviam a atividade em dias. Muito cuidado, amados, em relação à nossa data de entrega das atividades, tá certo? Eu tenho percebido que eu vou falando essa informação, vou colocando lá na agenda da nossa videoaula com bastante frequência e ainda tenho muitos casos de alunos que não estão enviando a atividade no seu devido prazo, no seu devido tempo. Tá certo, vamos cumprir, vamos nos esforçar, vamos fazer a atividade direitinho no dia determinado, está certo? Vamos lá, nossa aula. A língua oficial do Brasil é o português. No entanto, isso não significa que todos os brasileiros se expressam da mesma forma, pois as línguas podem mudar em função das características de seus falantes e das situações de uso. A esse fenômeno dá-se o nome de variação linguística. Então, vamos entender. Essa informação está no livro de vocês, está certo? Na página 50. Então, vocês podem também estar com o livro aberto para acompanhar. Caso não esteja com o livro aberto, vamos aqui acompanhando com a videoaula que também dá certo. Então, meus amados, a variação linguística, ela exatamente é um fenômeno. Ela se dá de que maneira? Através dos falantes da língua portuguesa. E ela é usada em diversos lugares, e esses lugares é representado através dessa fala, dessa conversação, dessa situação comunicativa, onde cada grupo conversa com suas particularidades, com a sua forma específica de expressar aquilo que quer, que não necessariamente é igual em todas as regiões do nosso país. Por isso que começou aí explicando que a língua oficial do Brasil, oficial quer dizer que é para todos os falantes, é o português, mas, ou seja, no entanto, todos os brasileiros eles não se expressam da mesma forma, não é verdade? Nós aqui da região Nordeste temos nossos hábitos na fala, né, de palavras que provavelmente não sejam compreendidas em outras regiões do nosso Brasil, e assim vice-versa, onde outras regiões podem expressar palavras ou expressões que também não entendamos, tá certo? Então é por isso que variação linguística, ou seja, várias formas de falar, várias formas de se expressar. E quem faz essas várias formas acontecer são os falantes da língua portuguesa, que são divididos ou são, para vocês entenderem bem fácil, são moradores de determinadas regiões, certo? Então vamos continuar. Variação linguística é o fenômeno comum a todas as línguas de apresentar variações em função da época, religião,
situação de uso e das particularidades dos falantes. Essas variações podem ser percebidas tanto na análise das escolhas das palavras e expressões, como na estrutura da frase e na pronúncia de alguns fonemas. Quando nós ouvimos algumas palavras que para nós não é comum, por exemplo, palavras que o guri ela não é comum na nossa região. Aí a gente fica sem... Guri tá falando de criança ou é uma gíria? Ou quer dizer outra coisa? A gente fica assim se perguntando, querendo entender o significado daquela palavra. Por quê? Porque ela representa determinada região. Pode também representar religião? Pode. A variação linguística ela também está associada à religião, está associada à época. Por quê? Porque nós agora estamos vivendo uma era tecnológica, uma época onde a tecnologia está envolvida em quase todos os nossos hábitos, em todas as nossas situações, principalmente agora nesse período em que estamos remoto. Há alguns anos atrás, vamos colocar o século anterior ao nosso, já não era tão comum a linguagem que nós utilizamos agora. É por isso que a variação linguística ela também varia em função da época, tá certo? Então vamos dar continuidade. O conto popular Os Dois Papudos, que foi o conto que nós estudamos na semana anterior, por exemplo, registrou algumas expressões tipicamente orais. Por que tipicamente orais? Porque elas foram transcritas para o papel, mas a origem delas é a oralidade, ou seja, a fala, certo? Utilizadas em determinada região do Brasil. Continuando. Variedade regional. Vamos entender o que é essa variedade regional. Ocorre em função da cultura dos falantes de uma região. Perfeito. Então, a variedade regional, ela é como se fosse um raminho. A variação linguística é a árvore. A tia está fazendo aqui só uma comparação para que vocês compreendam bem. A variação linguística é uma árvore, vamos supor. E a variedade regional, ela é um galhinho dessa árvore, ou seja, ela é uma subdivisão. E ela é exatamente a expressão dos falantes de uma região, certo? Nós fazemos parte, nós cearenses do estado do Ceará, fazemos parte da região Nordeste. Assim como os outros estados, também fazem parte de outras regiões, o Sudeste, o Centro-Sul, e assim sucessivamente. Somos 5 regiões. Então, continuando. Do ponto de vista linguístico, não há uma variedade melhor ou pior do que outra. Ou uma ou mais correta. Não existe. Qualquer falante é usuário competente de língua materna. Ou seja, a língua portuguesa é a língua materna. No entanto, é preciso apropriar-se das variedades de maior prestígio social e saber empregar os diferentes modos de falar e escrever adequados a cada situação de uso. Como assim, professora? O que é essa variedade de maior prestígio social? É exatamente, amados, o que nós procuramos fazer em nossas aulas. Procurar falar adequadamente, utilizando as regras gramaticais, ortográficas, e na escrita, né, escrevendo de forma correta e utilizando também a norma padrão, que é o que nós veremos já já. Então, essa variedade de maior prestígio é exatamente utilizada em conversações, em produções que exijam essa variedade, que é o uso da norma padrão, que é escrever de acordo com a normalização da língua, que nós encontramos com frequência nas palavras que estão no dicionário, nos manuais de gramática, no nosso próprio livro, certo? Ele também está recheado da língua na norma padrão. Está bem? Continuando. As variedades urbanas de prestígio estão associadas ao modo de falar e escrever de uma comunidade que desfruta de maior prestígio político, social e cultural. Meus amados, essas variedades urbanas de prestígio já ouviram, com certeza, em jornais, em discursos políticos
os representantes políticos falarem, né, estarem lá discursando. Eles estão falando, utilizando a norma padrão, ou seja, com uma maior formalidade da língua. E quando vão escrever também, certo? Então é a língua, é a escrita ou a fala de uma forma padrão, norma padrão, ou seja, formal, certo? Continuando. Há ainda a norma padrão, uma referência que normaliza o uso da língua. Os manuais de gramática procuram descrever esse modelo. Então, amados, são essas as informações. É a variação linguística, né? Que é exatamente as línguas que representam essas variações em função da época, da religião e das particularidades de cada falante, que entra exatamente a variedade regional, que exatamente é a representação da cultura dos falantes de determinada região. Está bem? E as variedades urbanas de prestígio, que é exatamente as que estão relacionadas à norma padrão, à língua formal, está certo? Vamos dar continuidade aqui agora com os exercícios. Antes do exercício, eu trouxe aqui duas tiras, para que vocês identifiquem aí com maiores exemplos as variedades regionais, certo? Não é para fazer, é só a título de exemplificar. Olha aqui, nós temos Chico Bento. Sabemos que Chico Bento, ele é uma personagem da Turma da Mônica e ele tem essa característica regional na fala, na forma de se vestir. E está errado? Claro que não. Nós temos que respeitar as diferenças em todos os níveis, sejam de vestir, de falar, de comportamento, de opção religiosa, sexual e etc. Respeito. Tá certo? Então vamos aqui. Aí tá mais lotado que o armazém do Nhô Bernabé em dia de fiado. Olha como ele fala bem bonito. Eu acho maravilhoso essa ilustração. Porque exatamente nós identificamos aí palavras escritas, mas que também são oralizadas, que são características de um regionalismo. Ou seja, da língua, da fala de determinada região. No caso aí nós observamos que é bem interiorana, né? É bem sertão. Continuando. Os peixes não são burro, preferem um lugar assossegado, sem povaréu. É aqui que vou ficar. Observemos que, além da tira, né, muito interessante a informação, como ele é inteligente, observando aí a questão da pescaria, também tem o que nos interessa no momento, que é a variedade regional. Observa que algumas palavras, algumas expressões, olha aqui, Nhô Bernabé. O Nhô aí, ele se refere a senhor. Dia de fiado. O di com i é o di que nós pronunciamos, mas escrito com e, de, certo? Aí tá mais lotado, ou seja, está cheio, né? Está repleto, com muita gente, né? Isso? Ó, os peixes não são burros. Não é não são burros. Preferem um lugar assossegado. Presta atenção que esse assossegado é o nosso sossego, não é isso? O povaréu é de povo, muita gente. É aqui que vou ficar. Vou, não é o vou aí, nosso parente familiar, não. É de estar, é de permanecer, tá bom? Aí mais uma tira para poder exemplificar. Macaxeira, mandioca e aipim são nomes diferentes para a mesma planta. Esse toca aí o que acontece? A pessoa, a personagem, arranca a mandioca, que na nossa cultura, né, regional, na nossa região nordeste, nós conhecemos mais como macaxeira. Mas aipim e mandioca querem dizer a mesma coisa.
Então, todas essas palavras, macaxeira, mandioca e aipim, se referem à mesma planta. E elas são palavras que representam a variedade regional, ou seja, ela pode ser identificada em determinadas regiões com nomes distintos, nomes diferentes. Está certo? Espero que com a tira tenha melhorado mais um pouco da compreensão sobre as variedades regionais. Agora vamos exercitar, tá certo? Olha, são 3 questõezinhas, como eu já havia dito anteriormente. Variação linguística, variedades regionais. Você vai copiar a questão 1. Professora, preciso copiar o trecho? Copia sim. Estou falando aqui, espero que estejam compreendendo. Tá bom? Leia o trecho a seguir, retirado do conto Os Dois Papudos. Enquanto pinicava as cordas, prestava atenção às palavras dos dançarinos. Eles entoavam segunda, terça, quarta e quinta. Item A. Identifique nesse trecho uma expressão relacionada ao ato de tocar viola. Você vai exatamente nesse trecho e retira uma expressão. Quando fala uma expressão, é mais de uma palavra, tá certo? Que identifica, ou seja, que está relacionado ao ato de tocar a viola. Então, você vai retirar, eu vou até dar uma dica, tá no primeiro verso, o trechinho que exatamente se refere ao ato de tocar a viola. Item B, considerando a situação apresentada no conto, o que essa expressão significa? O que essa expressão que você retirou e colocou no item A significa? Ela significa o quê? Tá bom? Lembrando que estamos estudando variedades regionais. Esse termo que você vai copiar no item A é uma variedade regional. Item C, reescreva a frase em que a expressão é utilizada, substituindo-a pelo significado indicado na resposta do item B. Quando você responder o item B, você vai fazer o quê? Vai reescrever a frase, substituindo o que está escrito aí no texto, nesse trecho, no caso, pela expressão que você colocou no item B. Aí você vai e reescreve, substituindo pela informação que você colocou no item B. Está bom? Reescreve só o primeiro verso. Item D. Após a reescrita, que mudança é possível observar na frase? O que mudou em relação à frase que está aí no livro de vocês, que é a frase que foi retirada do texto, e a frase que você reescreveu, substituindo pelo significado que você colocou no item B? Houve alguma mudança? O que aconteceu em relação às duas frases? O que foi que mudou? Aí você vai e escreve o que foi que mudou, o que foi que você observou de mudança, tá certo? E o item é, em sua opinião, por que essa expressão foi usada por quem registrou o conto? Olha, quem registrou o conto, ou seja, quem ouviu, porque é um conto de tradição oral, não é isso? Ouviu e registrou do jeito que estava ouvindo, ou seja, com a variedade regional daquele grupo de falantes. Por que essa expressão foi usada? Eu já quase disse a resposta. Por que foi usada desse jeito no conto? Item F. Que relação pode ser estabelecida entre a expressão e o gênero conto popular? Que relação pode ser estabelecida entre a expressão e o gênero conto popular? A expressão, que expressão, professora? Essa expressão que nós estamos analisando, na qual vocês substituíram, tá certo? Colocou aí no item B uma expressão equivalente, que tivesse o mesmo sentido. Então, o que essa expressão que está aí no livro de vocês, que está aí no trecho, tem a ver com o gênero conto popular? Elas se complementam uma com a outra em relação ao gênero conto popular. Sabemos que o conto popular ele tem por origem a escuta, não é isso? A oralidade para depois ser escrito, passado para o papel. Está certo? Agora vamos à questão 1, que vai ser a 2. Não precisa copiar a música. Não precisa. Está certo? Leia a letra de música abaixo e responda as questões. Então vamos lá. Olha eu aqui de novo. É o título da música. Claro que a tia não vai cantar, né? Poupar os ouvidos de vocês.
Olha eu aqui de novo chachando. Olha eu aqui de novo para chachar. Vou mostrar para esses cabras que eu ainda dou no couro. Isso é um desaforo que eu não posso levar. Que eu aqui de novo cantando, que eu aqui de novo chachando, que eu aqui de novo chachando. Olha eu aqui de novo mostrando como se deve chachar. Vem cá, morena linda, vestida de chita, você é a mais bonita desse meu lugar. Vai, chama Maria, chama Luzia, vai, chama Zabé, chama Raquel. Diz que eu tô aqui com alegria, seja noite ou seja dia. Eu tô aqui para ensinar chachado. Eu tô aqui para ensinar chachado. Eu tô aqui para ensinar. Bacana, né? Agora vamos ao item A. Mais uma vez a tia vai falar. Olha lá o que estamos estudando. As variedades linguísticas, mais especificamente as variedades regionais, certo? Qual é o significado da palavra chachado? Se necessário, procure no dicionário. Vai lá no nosso amigo de pesquisa Google e pesquisa o significado da palavra chachado e copia, tá bom? B. Na primeira estrofe, o eu lírico revela um objetivo. Qual? Lembrando que estrofe é exatamente o conjunto de versos. Nós percebemos aí que há 3 estrofes. A primeira contém 2 versos, a segunda é um pouco maior e a terceira é bem maiorzinha, tá certo? Nós vamos ficar com a primeira estrofe, que são esses 2 versos que está logo abaixo do título da música, que é Olha eu aqui de novo. Então, meus amados, o que vocês vão me dizer aí na item B? Na primeira estrofe, o eu lírico revela um objetivo. O eu lírico, amados, é exatamente essa pessoa, essa personagem que está nos falando, que está evocando aí uma informação para nós. Qual é esse objetivo que ele quer? Ele quer alguma coisa. Quando ele diz assim, olha eu aqui de novo chachando, olha eu aqui de novo para chachar. Então, o que é que ele quer? Ele está nos dizendo alguma coisa. Aí você escreve o que é que ele está nos informando aí. Item C. Que termo da primeira estrofe, ainda a primeira estrofe, está em desacordo com a norma padrão? O que é desacordo? Ou seja, não está escrito na norma padrão. A norma padrão é exatamente a que nós utilizamos, dita como correta entre aspas, porque correto não existe o certo nem o errado em relação a expressões, a entendimento, a fala, a língua, porque quando há entendimento, embora você fale de acordo com a sua região, com a sua gíria, com o seu entendimento, e o outro, que é o interlocutor, compreende o que você está falando, então há aí uma compreensão, há aí uma conversação, tá certo? Então não há errado nem certo, mas de acordo com a norma padrão, que é a que nós utilizamos ao escrever, ao consultar o dicionário, a produzir nossos textos. Tem uma palavra aí que está em desacordo. Não está errada, ela está em desacordo. Qual seria essa palavra? Olha, eu vou logo dizendo que é na primeira estrofe. Olha eu aqui de novo chachando. Olha eu aqui de novo para chachar. Tem uma palavrinha aí que está em desacordo com a norma padrão. Você vai escrever essa palavra e em seguida registrá-la na norma padrão. Tá bom? Que é a que a gente encontra no dicionário. Ok? Item B. Aliás, D de dado. Qual é o efeito produzido pelo uso dessa expressão na forma como aparece no texto? Qual é o efeito produzido? Por que foi escrita assim? Dessa forma que está aí. Há um propósito. Por quê? Poderia ter sido escrito na norma padrão, mas não foi. Por que não foi escrito na norma padrão? Lembra o que é que estamos estudando? Pois bem, tem a ver com a resposta. Item E. Cite um verso. Um verso é uma linha, ok? Da música que caracteriza a fala regional. Você vê, gente, está repleto aí de regionalismos. Então, você vai retirar só um verso para exemplificar essa fala regional. Está bem? Compreendido? Vamos à questão 2, que é a última. Também não precisa copiar esse trecho. Está certo? Não precisa. Leia o texto a seguir, escrito em 1911. Olha, quanto tempo atrás? 1911. Brinquedos e cantos infantis.
É o título do texto. Muitos dos pequenos leitores deste almanaque, principalmente os do Sul, desconhecem alguns brinquedos e cantos infantis, comumente usados no norte do país. Destes brinquedos, grande parte tem muita música própria, mais ou menos melodiosa, cantada em coro pelas crianças, que se unem para esse fim. Muitos são antiquíssimos, remontam aos tempos coloniais e foram trazidos pelos portugueses que, como todos sabem, foram os descobridores e colonizadores do Brasil. Um dos mais antigos é, por certo, a ciranda, também um dos mais conhecidos e populares. Almanaque do Tico Teco, Rio de Janeiro, página 45, o ano é 1911. Amados, eu acredito que vocês já tenham observado aí que muitas palavras estão diferentes das que nós utilizamos agora, diferentes na escrita, certo? Então vamos às questões. Quem era provavelmente o público leitor desse texto? Quando a tia fala público leitor, são as pessoas que se interessam, que estão mais interessadas com esse tipo de texto. Vou dar a vocês 3 opções para facilitar aí na resposta. Será que o público leitor desse texto são crianças? Ou seja, os interessados são crianças, são jovens ou são idosos? É uma dessas 3 opções. Item B. Como você pôde observar no texto, a língua também varia conforme a época. Sim, como eu falei lá nos slides iniciais, que a língua também sofre essa mudança em relação à época. Indique palavras do texto cuja grafia, quando a gente fala grafia, é escrita, é diferente da adotada atualmente. Então, como é que eu vou responder, professor? Você vai escrever aí no item B todas as palavras que estão no texto, mas que são diferentes da que nós utilizamos agora, atualmente. Aí você vai escrever bem bonitinho aí no item B todas as palavras que diferem, ou seja, que são diferentes das que utilizamos atualmente. Item C. Imagine que você trabalha em uma revista e precisa editar essa matéria para adequá-la à norma atual, a norma padrão atual de agora. Reescreva o texto no caderno, fazendo as adequações necessárias à nova situação de comunicação. Por isso que eu disse que não precisava copiar o texto como está aí, no seu livro. Porque você vai fazer agora essa atividade. Você vai copiar novamente, ou seja, reescrever esse texto, agora fazendo as alterações, ou seja, pegando as palavrinhas que na época foram escritas dessa maneira, mas que hoje são escritas de maneira diferente, e vai reescrever o texto colocando as expressões e palavras como utilizamos agora. Lembra que no item B você colocou aí as palavrinhas que estão de acordo com a época, ou seja, de acordo com como está aí no texto? Agora você vai fazer o inverso. Você vai reescrever como se você fosse um trabalhador, né, um editor de uma revista, e vai exatamente fazer essa alteração, colocando as palavras de acordo com a norma padrão atual. Está certo? Meus amados, vocês podem pesquisar na internet, se tiver dúvida em relação a algumas palavras, algumas expressões. Em relação ao próprio conteúdo, podem pesquisar. A internet ela é um veículo que nos ajuda bastante, que nos favorece a aprender, a desenvolver nossas habilidades, nosso conhecimento. Ela está aí para nos ajudar, tá certo? Então, fiquem todos com o Senhor. Boa semana, muita saúde, muita paz e não esqueçam de enviar essa atividade até quarta-feira. Beijo no coração.